We the assembly stand with the ones they neglect. False rules break easy. Real ones endure. Love makes strong words. Pride can't cure. Truth don't hate. Truth redeems. Obedience proves. Chains of darkness since the day I was born, but Yahweh found me where I lay. He whispered over and showed the way. Through shadows dark and valleys low, His covenant love began to grow. No weapon formed can hold me down. His redemption is my healing crown. Hands open wide, heart learns to see. He breaks the night and bursts the spring. Yahuwah's mercy, how sweet the sound. He reached my chains and pulled me out. I once was lost, now truth I see. Yahusha came and set me free. Can I get room? Yahuwah in the comments. I walked in fear, but He drew me. He wiped my eyes and stilled the fear. Hosea 6:6, He taught my heart. Mercy, not just sacred part. Psalm 103, east from west. He lifts my dust and gives me rest. Lamentations 3:22-23. New mercies rise and carry me. The shame I wore, He tore into. He wrote my name and called me. Yahuwah mercy, how deep and true. It holds my life and makes me new. I was Once, now I can stand. now I belong to the great I am. Drop a rock, Yahuwah in the chat. The lies I learned began to fall. Hallelujah. Living word rebuilt it all. The lies. The pain had hit. He healed the wound, untied the lid. He chewed my breath in a ruach's wind. He taught my soul to trust again. From ashes cold to glowing flame, He wrapped me in His sacred name. Mercy flowing over me. We testify. We testify. Truth has opened captives free. We Testify. We testify. Yahuwah's promise evermore. We testify. Mercy like a river wide, wash and clean the heart I hide. No longer slave, I stand restored by covenant faith, by Kodesh word. Hear the truth, verify the promise. We testify. I drop the shame, I drop the fear. Your faithful love keeps drawing near. Hallelujah. Uau. Every chain fall down now. Every lie fade out now. By the name, by the blood, as in Exodus 34.
24/6, compassion strong, your mercies. Hear the words of Yahushua from Matthew 5:17-19. Think not that I am come to destroy the Torah or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Eu não vim destruir, mas vim cumprir. To Shamayim. Shamaim. One jot or one tittle shall in no wise pass from the Torah. Till all be fulfilled. Aleluia. Whoever breaks one of the least commandments and teaches men so shall be called least in the reign of the Shamayim. But whoever shall do and teach them, the same shall be called great in the reign of the Shamayim. We the assembly. Let's go! If you never heard of Shabbat, let me share it plain. It is rested, it is joy, it is set apart. From sunset to sunset, we breathe and we pray. We stop all the buying and selling today. We sing and we read and we learn and we turn. Give thanks to Yahweh with hearts that burn. Not man-made chains, not a burden to bear. It is gift, it is peace, it is covered care. Open up the book, do not rush to fight. Let the scripture speak, let it fly with light. Lift your hands like leaves in the breeze. Can I get by Yahuwah in the comments, please? Let that rhythm roll right where you're at. Drop room, Manu Yahuwah in the chat. Luke 23:54-56. That day was the preparation and the Shabbat drew on. The women saw the tomb and how his body was laid. They returned preparing spices and ointments. And they rested the Shabbat day according to the commandments. Let's go. We the assembly. Now one jot, now one tittle. His word stands never little. If heaven is above and earth is below, the Torah still speaks and the rivers still flow. Now one jot, now one tittle. True cut straight down the middle. Yahusha said it clear on the mountain so high. So we keep Shabbat and live Yahuwah. Yeah, don't believe us, fact check us. Our lead. Don't believe us. Graça e paz, amados em Cristo. Estou fazendo esse live, vão desculpar o set improvisado e rapidamente para não levar mais tempo. Mas que louvores, que louvores. Louvores não pelos beats, mas sim pela palavra que é revelada nesses louvores. Muito profundo, muito profundo. Aqueles que conhecem sabem que eu estou nessa linhagem de pregamos a verdade e somente a verdade e nada mais, não é? E então hoje queria partilhar com vocês alguns thoughts, alguns pensamentos com relação a, vamos chamar de pensamento, mas são na verdade reflexões com relação à palavra de Deus, na palavra de Deus, com relação ao evangelho que nós vivemos. Eu queria dizer, vocês vão desculpar mesmo o gesto, porque eu estou todo não preparado para fazer isso, mas resolvi rapidamente sentar e poder aqui partilhar convosco algumas ideias e pensamentos, esperar também do vosso lado alguma opinião que tenha a ver com relação a isso. Bem, vocês sabem que nós estamos vivendo momentos praticamente chamo de período de engano, período de manipulação, período da mentira, é praticamente considerado como o período da perversão da Santa Igreja ou da Igreja do Povo Santo do Eterno. Então nós vivendo esse momento, nós sabemos que há uma responsabilidade do nosso lado de como nós devemos lidar com as coisas que são chamadas hoje de religião ou da igreja. Nós sabemos que pela palavra de Deus, estas religiões constituídas, as instituições constituídas que hoje nós nos abrigamos nela, elas não são a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, pela sua definição, é o povo santo. São aqueles que foram separados, que foram tirados, que o Eterno separou para, em fé, servirem ao Eterno. E a chamada igreja, ela seria sentada em assembleia. Assembleia seriam reuniões ou lugares onde eles pudessem, ou aliás, quando se agregassem, não quando se agrupassem, para então fazerem
este tipo de serviço, de servir a Deus, na adoração, no amor, na partilha do pão, tudo isso. Esta é que é a verdadeira igreja de Cristo, aquela que se é separada do mundo, separada das coisas do mundo, do engano, da manipulação, de tudo isso para servir o Eterno. Agora, rapidamente eu queria que nós refletíssemos aqui. Nós sabemos que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nos foi outorgado por Cristo, pelo Eterno, para os seus atributos são bem prescritos no livro de João, que ele nos foi atribuído para quê? Para nos conduzir em toda a verdade. O Espírito Santo nos foi atribuído para nos conduzir em toda a verdade. E depois vamos olhar que no outro aspecto, o Eterno, o Cristo vai dizer: Ele vos convencerá do pecado, escutem bem, do pecado, da justiça e do juízo do Eterno. Do pecado por quê? Porque estamos decaídos. Nos fazer entender que a nossa natureza, que a nossa vida é uma vida pecaminosa e que nós carecemos da graça de Deus para prosseguirmos, ainda que seja chamado nessa congregação dos santos. Nenhum de nós está isento a pecado. Nenhum de nós é super-homem que não peca, que não comete erro. Temos pessoas a viverem no pecado e temos as falhas do pecado pela natureza da nossa carne que são impossíveis, que nós lutamos, batalhamos todos os dias. Por isso Cristo também disse que o Espírito Santo vos fará relembrar, recordar de todos os ensinamentos que eu, o Messias, dei desde Adão até os santos apóstolos. Não disse até o pastor. Disse até os santos apóstolos. Os pastores ou aqueles que vêm ensinar, os irmãos que vêm ensinar hoje, eles vão ter que relembrar, vão ter que ser relembrados por Cristo dos ensinamentos, que é tudo que está contido na sua palavra, até os santos apóstolos. Amados irmãos, nós somos chamados ao arrependimento das nossas obras mortas. Nós somos chamados a seguir a Cristo em espírito, em verdade. Nós somos chamados a buscarmos o conhecimento, a sabedoria, quer dizer, de joelhos dobrado a Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo. É o Eterno Deus, quando eu falo Espírito Santo, estou falando do Eterno. Quando é o Eterno Deus que nós devemos nos ajoelhar para buscar sabedoria, nenhum de nós é suficientemente sábio. Nenhum de nós é sem erros. E agora vamos dizer uma coisa. Se a religião, ela é o erro da humanidade, que veio destruir a fé, para desvirtuar a vontade do Eterno, nós estamos a ver o caminho. E eu vou deixar aqui uma profecia bem clara. E a profecia não vem de mim, uma profecia que eu apenas vou relembrá-la, que está nas Escrituras Sagradas. Nenhuma religião vai te salvar. Nenhuma religião te vai levar aos tronos do Eterno. A religião é o meio pela qual você toma conhecimento até de Cristo, da verdade, que você vai conhecer porque vai te levar a conhecer as Escrituras, a conhecer tudo mais sobre o Eterno, pela tua curiosidade você vai estudar. Mas a religião nunca te vai salvar. A religião nunca te vai levar até a porta do trono sagrado de Deus para te entregar ao Eterno. Nunca. Porque o intermediário disso, o Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo. É por Cristo, é em Cristo que nós chegamos ao Eterno. Então ninguém é suficientemente bom. Ninguém. Com isso não estou a dizer que nós devemos viver o pecado e justificar-nos do pecado porque ninguém é suficientemente bom. Não é isso que eu estou a dizer. O Eterno conhece a sinceridade do teu coração. O Eterno sabe quando você erra por causa da natureza da carne e quando você premeditadamente faz as coisas, porque o desejo do teu coração, aquilo que está previsto da cobiça ardente dentro de ti, é que vai determinar o juízo do Eterno. Eu não sou o Eterno e ninguém de nós é. Mas nós sabemos aquilo que está prescrito nas Escrituras Sagradas com relação à fé. Então ninguém é suficientemente bom. Ninguém caminhou com o Eterno que tenha feito para que o Eterno te salva. Ele é que é em nós.
E todos nós, pela religião, nós vivemos o erro. Ninguém de nós é suficientemente sábio que, não, eu passei. Não, você não é suficientemente sábio. Você vive a perversão, o engano. E vou lhe dizer uma coisa, o Eterno quer salvar as pessoas, o Eterno quer salvar a humanidade, o Eterno quer nos tirar desta podridão, desta morte que nós vivemos. Mas cabe a nós aceitarmos a vontade do Eterno. Muitos de nós vivemos no engano, reconhecemos os erros da religião, saímos, mas nós agarramos e permanecemos com os amuletos da religião. Os amuletos da religião nós não queremos largar. Por quê? Porque os amuletos da religião, quer dizer, vamos dizer, satisfazem os nossos desejos carnais. Os amuletos da religião satisfazem o nosso ser e a cobiça do nosso coração. A cobiça do coração é a pior coisa. Quão maligno é o coração do homem. Quão pervertido é o coração do homem. Em desejar coisas, em pensar de si mesmo mais alto do que o Eterno pode ou que tenha lhe dado. Mas o homem assim é corrompido. Ainda que da religião ele sai, mas a perversão do coração continua a ser disseminada no coração do homem. É preciso nós nos entregarmos aos pés do Eterno. E eu não quero dizer que quem está aqui a falar está a dizer que já tenha conquistado todas as coisas, que já tenha vivência. Não, não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, amados, humilhemos-nos aos pés do Eterno. Humilhemos-nos na presença de Yahushua, o Cristo. Ele é que vai o Salvador das nossas almas. Nós não temos nada suficientemente que tenhamos feito ao todo o nosso caminhar para que se justifique que o Eterno nos salve. Não, muito pelo contrário. Seríamos todos jogados no lixo eterno. Mas Ele, pela sua misericórdia, te trouxe até aqui e continua trabalhando em você. Abre o coração, abre o teu coração. Tira essas cobras, essas serpentes de orgulho, esse desejo desenfreado, essa característica de Satanás dentro de ti. Ninguém é suficientemente. Ninguém. Tem muita coisa. Quer dizer, porque se você saiu dos amuletos da religião, você não pode continuar acreditando que o Eterno é conivente do erro da religião e do erro daquele falso pastor, daquele falso profeta. Para você atribuir que o Eterno operou ali. O Eterno não. O Eterno não é conivente, nunca é conivente da obra do mal. Existem atos da religião que não fazem parte da palavra do Eterno verdadeiramente. Existem atos que a religião, tradições, modos de vivendo, forma de agir, forma de fazer, que não são, a religião pratica, mas elas não são do Eterno. Não são do Eterno. Vocês não estão suficientes, muitos de vocês não estão suficientemente maduros para ouvir o que eu teria de dizer. Por quê? Porque existem coisas que vocês permanecem fazendo, mesmo quando dizem que são da religião, que não pertencem ao Eterno. Mas só porque você abraçou, a tua carne tem essa adoração, adora, gosta disto, e você se satisfaz com isso, porque satisfaz o teu ego, o teu ser, o teu mal, o teu profundo mal do teu coração. Você permanece nele e continua insistindo no mesmo erro. O Eterno quer te libertar. O Eterno te quer livrar desse erro. O Eterno quer te tirar dessa vida decaída, da morte que se aproxima para ti. Mas você persiste em continuar a fazer o erro. Então, a tua libertação, o teu livramento só vem pela misericórdia do Eterno. Porque se o Eterno não tiver misericórdia para nos salvar, nós não poderemos ser salvos, porque vamos continuar no erro. A persistência pelo erro, mas o Senhor bate a porta, Ele continua batendo para te tirar desse engano que você está a viver. Uns estão seguindo ao Eterno, criaram o seu próprio evangelho segundo o meu sentimento, os meus desejos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho de mim, aquilo que eu me acho que sou, aquilo que eu penso que o Eterno me chamou e me considerou alguma coisa, aquilo que eu... Quer dizer, coisas que são imaginárias do homem. E eles acham que é isso, que o Eterno está contigo, está com ele, está andando... Isso é um erro, amados. Isso quer dizer, é a presença da natureza decaída em ti. Porque você persiste a pensar assim. Por quê? Porque o Eterno, por mais que te traz o Evangelho, te mostra as coisas, você não quer aceitar essa verdade.
Porque a verdade mal faz. Entendas uma coisa. Você foi deformado na religião. Você tem uma crônica, uma ferida podre, mal cheirosa. Uma ferida que veio para ti. Aquela ferida não tem como. Para que seja sarada essa ferida, é preciso arrancar aquela crosta toda que está por cima, aquele pujo, aquela podridão que está aí, lavar, cortar as carnes, arrancar a sujeira e aplicar lá os medicamentos que vão causar muita dor. Isso é um processo doloroso. Você pensa que você vai ser livre da religião só porque você falou, pensou, idealizou, achou e vai confinar alguma coisa e vai sair. Você não será livre. A tua libertação vai vir com muita dor. Por isso é que a cada momento que você ouve a verdade, você vai se ofender com a verdade, você vai te doer, vai se complicar, porque é aquela crônica, a crosta que você está encoberta por cima, precisa ser arrancada. Para que então os medicamentos comecem a surtir efeito. Para que seja colocado o álcool. Para que seja colocado a tintura. E depois a penicilina e outros medicamentos. Para agora virem sarar aquela ferida. Mas é com muita dor. É choro. É luta. Se for preciso, você ser amarrado. Se for preciso, você será amarrado. Acorrentado para poder mexer na tua ferida. Porque a tua ferida é podre. A tua ferida é podre. E essa ferida, para sair, é necessário esse tratamento, essa intervenção muito profunda. A religião nos matou. A religião nos enganou. A religião nos separou do eterno, quanto menos nós pensávamos que estava a fazer. A religião veio para nos destruir. Você sabia que a religião é algo criado pelo império, pelas instituições políticas? Por isso é que ela é controlada pelas instituições políticas. É dela. A religião pertence aos governos. A religião pertence à política. A religião pertence ao império maior de todos, Vaticano. Ela pertence. Como você acha que você vai ser livre disso? Assim do nada. A tua liberdade depende, a tua libertação depende da tua predisposição a abrir o coração para o eterno. Você precisa ceder aos erros religiosos. Você precisa ceder àquela indoutrinação que te foi dada, tradições de homem, mentira de pastor, que foi te indoctrinada até hoje, que você se sente bem, satisfeito. É bem verdade que aprendemos, temos a ligação com amigos, irmãos, mas isso não te confia, isso não confere a salvação. Você precisa ser liberto da religião. Você precisa ser liberto da mentira. Você precisa ser liberto da falsa ministração do Espírito Santo ou da falsa ministração da palavra nas outras pessoas que você fazia. Você precisa ser liberto desse engano que você uma vez aceitou como verdade. Não é a verdade. Você precisa ser liberto das ações demoníacas que operavam a teu favor no erro. Porque o erro é o suficiente para os demônios agirem. O erro é o suficiente para os demônios agirem. Os falsos sinais que você andou a ver. Os falsos sinais que você andou a receber. Os falsos sinais que você andou a ter como confirmação. Você precisa se libertar disso? Quando é que você vai se libertar, meu irmão, minha irmã? Quando? Você precisa se livrar desse engano. Muitos de vocês já fugiram, saíram da igreja do pastor fulano, foram na igreja do pastor fulano, saíram da igreja do pastor fulano, foram na igreja do pastor fulano, se abandonaram a Pentecostal, foram na Universal, da Universal foram para a Batista, da Batista foram para a... Você já andou. Você não vê que você continua a mesma pessoa? O que é que está a faltar? Libertação verdadeira pelo Ruach HaKadosh, o Espírito Santo do Eterno. É que precisa te livrar. E você não pensa que depois da libertação, mesmo que você se livre, não estou falando de libertação que fazem, quando se fala libertação, já pensam já Igreja Universal, Igreja Pentecostal, aquelas... Estou falando libertação pela palavra, pelo Ruach HaKadosh, quando te tira o véu. E é uma coisa que vocês têm que entender. Quando a palavra do Eterno vem, para que você seja liberto, entenda uma coisa, que Cristo, quando esteve sentado ministrando para os discípulos, ou falava para os fariseus, ele disse, chamou-lhes de cego. O que eles disseram? O que os discípulos disseram? Os fariseus disseram? Está-nos a chamar de cego. Quer dizer, eles reivindicaram o que estavam a ver. Recorda o que Cristo disse? Cristo disse, seria bom
que vocês dissessem que era cego, porque eu vos libertaria. Mas agora que vocês disseram que estão a ver, o pecado permanece. Cristo, Yahusha, condenou aqueles fariseus na hora. Lhes condenou condenação eterna. Lhes disse que os pecados deles já não seriam perdoados. Porque eles disseram diante do próprio Ruach HaKodesh, disseram que eles estavam a ver. Ele disse, então, como estão a ver, permanece. O que isso quer dizer? Deixa aqui eu vos explicar. Isso tem a ver com a inocência do teu coração. Tem atos, eu digo assim, tem pessoas que pela religião, muitas foram salvas. Por quê? Por causa da sinceridade, honestidade do coração deles diante daquilo que eles acreditavam do Eterno. E o Eterno sabe ter essas pessoas como inocentes. Por quê? Porque essas pessoas estavam servindo, mas por falta de conhecimento, elas obedeciam, mas era o Eterno. Eles não tinham qualquer forma de idolatria, desvio adorando o homem, não tinham qualquer desvio fazendo outras coisas, mas eles queriam o Eterno e achavam que tudo que eles tivessem a fazer por ali, nada de, ao contrário, que não é matar pessoa, para em nome do Eterno, dizer que matou porque o Eterno estava a defender o Eterno, não é isso. Mas estou a dizer, o que ele estava a fazer com relação à fé, à obediência, o amor, ele estava a fazer de sinceridade, de honestidade do coração, mas, no entanto, de inocência com relação à verdade. O Eterno vai os ter como inocente. Mas você que ouve a palavra, como aqueles fariseus ouviram, receberam a palavra, mas reivindicaram ainda assim que diante da palavra que veio para lhes tirar o véu, que eles não precisavam de ouvir aquilo, porque eles não eram cegos. Cristo disse, o pecado não, agora permanece, não vos será retirado. Então é você que tem muitas dúvidas, que não duvida de outra coisa, duvida do Evangelho de Cristo. Que não duvida de outra coisa, mas você quer dizer, é contrário à verdade do Eterno. Que não duvida de outra coisa, mas você quer dizer, toda vez que a verdade vem, que você sente que está em perigo a tua indoutrinação, que está em perigo a tua falsa crença, que está em perigo as tuas tradições humanas, que está em perigo aquilo que é doce para ti, você rejeita. Você não está a negar outra coisa, você está a negar o Holy Spirit, você está a negar Ruach HaKodesh, o Espírito Santo da verdade, que foi enviado para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, que veio para te conduzir em toda a verdade e te fazer relembrar do Evangelho ensinado pelo Eterno, toda a sua palavra, desde Adão até os santos apóstolos. Aleluia. Pense nisso. Não que eu já tenha alcançado essas coisas. Não que eu já estou confirmado para o reino. Não que que o Eterno já me disse, você é meu filho, você é santo, você anda bem. Não. Não que isso. Mas simplesmente que nós esmurramos todos os dias, como o apóstolo Paulo disse, os nossos corpos, para que nos seja garantido naquele dia a entrada no reino do Filho amado Yahusha, o Messias. Para que nos seja garantido a entrada. Para que Yahusha nos possa permitir, meu filho, entra. Combateste o bom combate, permaneceste na fé, receba a vida eterna. Amados, autossuficiência é morte. Autoconfirmação é morte. A fé e crença daquilo que está na tua própria cabeça é morte. Querer achar que você é alguma coisa diante de Deus é morte. Você precisa se humilhar à poderosa mão do Eterno. Você precisa se colocar aos joelhos do Altíssimo. Humildade, seja humilde. Busca em humildade servir ao Eterno. As tuas experiências não confirmam o que o Eterno tem para ti. Porque poderás tu acreditar em você mesmo. Poderás tu acreditar na dureza do teu próprio coração. Poderás tu acreditar nas perversões que estão contidas dentro de ti. Por isso é que hoje estamos a ver Ministério de Mulheres Pastora. E estamos a ver mulheres pastoras que vão agora para o altar, põem umas roupas do inferno. Por que elas fazem isso? Porque simplesmente estão cada vez sendo convencidas pelo inimigo do seu coração
pelo coração pervertido, de que aquilo que elas fazem a seu favor é o que é. O que elas desejam fazer está tudo certo. Que o eterno é aquele que... Tudo isso é um engano. O engano é terrível, o engano nos destrói, o engano... Quer dizer, o nosso coração é pervertido. Eu várias vezes questiono assim, já questionei quando conhecia algumas pessoas que diziam ser ministros do Eterno. Eu dizia assim, mas Eterno, por que essa pessoa é assim? Como é que uma pessoa que se diz ser, que parece ser, por que ela é assim? O Eterno simplesmente me levou a entender a resposta pelas escrituras, que é a melhor. Entender, ir olhar nas escrituras para entender. Ele diz, em Tiago 2 ou 1:9, acho que 2:9 ou 1:9, não me vê agora. Ele diz assim, nenhum homem ao ser tentado, diga que o Eterno o tentou. Nenhum homem ao ser tentado, diga que o Eterno o tentou. Porque o Eterno não tenta ninguém. E não pode ele ser próprio tentado pelo mal. Mas ele diz que todo homem é tentado pela sua própria cobiça, soberba. Você é tentado pela tua própria soberba, sua própria cobiça, o desejo desenfreado do teu coração. O Eterno estava a dizer que as experiências que você depois fica ali, blá blá blá, que é o bam bam bam, que você vem passar, os falsos pastores que eles fazem, é exatamente a cobiça do coração deles. O desejo que eles têm no coração, o inimigo vem e pede a cabeça e diz, eu vou lhe tentar, vou experimentar. E o Eterno disse, vai, experimenta-o. Então quando experimenta, o desejo que já está no coração, cheira aquilo. Vai se satisfazer, porque vai acreditar, o que ele acredita erradamente que seria um sinal do Eterno, vai ser o sinal que o Eterno, que o inimigo vai lhe dar. Não é o Eterno, o inimigo vai lhe dar. E ele vai simplesmente acreditar sem questionar. Por quê? Porque o coração dele já está pervertido, já existe essa cobiça dentro dele. A cobiça do dinheiro, que eles são enganados. É exatamente isso. Eles ficam achando que não, que o Eterno tem alguma coisa a fazer, que vai enviar alguém para lhe dar. Não sei. Então aparece lá o bruxinho e entrega o dinheiro também. E o que ele faz? Ele levanta logo a mão para o céu, não sabendo que o inimigo é que enviou aquilo. Esse é o problema do coração. Pervertido é o coração do homem. Por isso eu não uso essa expressão, vai com o teu coração. Não. Eu digo, vai com sentimento puro. Quer dizer, é humilhação ao Eterno. Vá, decida com sentimento puro e humilhação ao Eterno. Quer dizer, você submete os pés do Eterno e vá com sentimento puro, pureza de coração. Agora, seguir o coração é morte. Nosso coração é pervertido. Se vocês soubessem os desejos que estão no coração de cada um, nós fugiríamos um do outro. O Eterno não tem nada disso. Amém? Então, são essas coisas que nós devemos analisar. E eu queria partilhar com vocês aqui. Deus abençoe a todos vocês. Aqueles que estão em linha, que vão ouvir. Amados, medita isso. E eu já lhe disse, não que eu já tenha alcançado. Mentira. Não que eu já tenha alcançado. Todos os dias eu esmurro esse corpo. Surra com o corpo. Para quê? Para lhe submeter à verdade da palavra. Que ele se submeta à verdade da palavra. Porque o acordo tem ideias, meu. Tem ideias. Por isso é que muitas vezes não quero falar. Quando entro para pensar em coisas de política, você não imagina a minha ideia, você vai fugir. Se eu tiver a te confessar o que eu penso que eu podia fazer, você vai fugir. Mas eu tenho que submeter essas ideias, tenho que baixar isso e colocar em submissão à palavra do Eterno. Porque os meus desejos não são lá bons, não. Não são bons. Não são bons. Nem tente se me meter como... Não faça isso. Não me coloques numa posição chave de governo. Você vai ter problema, sério. Você vai assustar o que eu vou fazer. Porque os meus desejos carnais são tão fortes. Porque é a sociedade, a doutrinação, aquilo que é conivente, aquilo que é aceitável. Você está entendendo? Então, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para servir ao Eterno. E eu devo me submeter ao Eterno, esquecer tudo isso que vem aqui. Então, cuidado. Cuidado. Vocês que têm sempre essa tendência de olhar para esses falsos pastores, essa classe, esses lobos como pessoas, eles não são santo coisa nenhuma. Aliás, não são mesmo santo porque já não pertence ao Eterno. Santo é você que está submisso ao Eterno, que continua a seguir o Eterno. Você é santo, mas ele te considera, te deu colocou-te esse selo de santo, porque você continua caminhando com ele, arrependendo-se de todos os erros, todos os dias, e cada dia buscando melhorar. É isso. Nele.
Agora aquele que já saiu, que se perverteu, que está fazendo negócio, santo não. Você nem imagina, você nem tem, olha, o reino desses indivíduos, o evangelho deles é o estômago é o evangelho dele, o reino deles é deste mundo, e vocês vão ver. Amados, humilhemos na potente mão do Eterno, porque existe uma coisa que vai acontecer conosco, e é outra coisa que eu queria tocar. Você não pode se achar que você é filho de Deus ou que o Eterno está contigo, porque você tem benefícios de bênçãos financeiras ou de a tua vida financeira correr bem, tens um bom trabalho, tens um bom negócio, ou está prosperando. Isso não é completamente errado, fora de... Você não está assim, porque senão não seríamos nós os fiéis que estamos a andar com o Eterno. Então o mundano é que está a andar. Porque é o que eu sempre digo, nunca você vai encontrar um filho do Eterno no lugar dos mais ricos do mundo, dos poderosos do mundo. Não vai lhe encontrar. Nunca. Até o Cristo vir. Nunca você vai lhes encontrar. Por quê? Porque o Eterno não nomeou esses lugares para eles. Eles podem sim obter riqueza, podem ser empresários, podem fazer coisas. Vão fazer para mudar e com o objetivo do que o Eterno tem para que estas pessoas influenciem o seu meio mundo. Mas eles nunca estarão no lugar de destaque, porque o Eterno não deixou isso preservado. Se o Eterno quiser alguém no lugar de destaque, ele usa quem já está lá, como fez com Nabucodonosor, como fez com os outros reis, né? De vários lugares. Ele usou. Usa qualquer rei, qualquer um desses malandros que andam por ali, ele usa. Se ele quiser, ele usa. Se ele quer mudar alguma coisa, usa. Mas agora, você não vai adorar esse indivíduo, porque ele está fazendo alguma coisa. Não, você deve orar para ele. E orar para a nação. Porque esse indivíduo que o Eterno usa, não quer dizer que ele seja... Não, ele está ali porque é um instrumento que ele usa como ele bem quiser e achar. Então é isso que eu digo. Não ficam aqui algumas pessoas ficam dizendo, não, tem que se criar partido cristão, tem que falar. Todas essas coisas é o erro do homem. Eles já vimos que aconteceu no passado, né? O partido cristão da Inglaterra. A experiência que temos da história. Não dá certo, não funciona. Sirva ao Eterno, faça a tua parte. Ora para que a nação, o país, o governo, ora para essas coisas, faz a tua parte. Não te metas nisso. Não se considera, não, tem um chamado para chegar lá, não sei o quê. Começa ali a fazer coisa porque tem um chamado. Todos aqueles que uma vez confessaram isso, olha só, olhar a vida deles hoje, o que é que eles estão a fazer? Quando chegaram logo, quando chegaram próximo, morreram. Nunca tiveram vivo também, estavam mortos. Por isso é que eles foram, na verdade, a cobiça do coração levou até... Ore, continua. O que nós precisamos aqui, essa vida é tão curta. A vida é tão curta. Os homens, até nem sei porque os homens lutam. Nós temos uma vida, um sopro, 100 anos no máximo que o ser humano vive. É exatamente, é nada. Então você precisa buscar o Eterno, porque há algo maior. O que o Eterno quer preservar não é essa carne, ele quer preservar o Espírito que está dentro de mim. Esse Espírito é que recebe a salvação. Esse Espírito é que será regenerado. É que é regenerado e será regenerado com o corpo imortal. É que receberá a glória do reino por vir. Todos esses prédios que estamos a erguer, aliás, as casas, as pontes, tudo isso vai ser destruído. Eles vão. E onde vai a tua alma? Há tempo estive a falar com um irmão e eu disse, sabes quanto tempo Caim está no inferno? Sabem quanto tempo está Caim no inferno? Quanto tempo está Caim no inferno? E quanto tempo ainda vai permanecer lá? Shalom. A paz do Senhor.